Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus habite em sua vida. Uma grande alegria estar com vocês, mais um estudo, que Deus possa nos proporcionar sabedoria através do Espírito Santo. Estamos no estudo 9, pois é, o último estudo que nós falamos sobre a volta de Jesus. Mas sempre fica aquela pergunta, e o que acontece com os mortos? E o que acontece com os vivos? O que acontece na morte? São temas que nos chama muito a atenção e nós temos muitas curiosidades, porque muitas pessoas falam de diversas maneiras, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala realmente sobre a morte? Vamos lá? Vamos descobrir a verdade? Vamos descobrir o que, à luz da palavra de Deus, o que Deus guarda para os vivos e para os mortos e para a eternidade? Curve a sua fronte e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome. Esteja conosco neste momento, nos abençoando, derramando o teu Santo Espírito para que possamos ter entendimento e sabedoria. Nos abençoe. A partir de agora, use minha boca para ser tua boca e poder proferir palavras de consolo, de amor e de carinho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela nossa vida. Esse confinamento estamos aproveitando e produzindo materiais, produzindo conhecimento, replicando, na verdade, conhecimento que provém da palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que estão assistindo a esses estudos. Tem uma jovem que hoje me procurou lá de São Paulo, uma irmã da igreja daqui, tem uma netinha jovem, está assistindo os estudos e já nessa Páscoa pediu o batismo. Louvado seja Deus por isso. Fico muito feliz de estar participando da conversão de uma pequena jovenzinha. Que Deus te abençoe, filha. Também temos a família da Sheila. Família da Sheila, tudo bem? Que Deus abençoe vocês, estou orando por cada um de vocês. Tem o Paulinho, tem o sogro da Sheila, família do Jackson, está nos acompanhando. Continue aí assistindo, e outros espalhados pelo Brasil afora. Se você quer que eu mande um oi, um alô para você, que eu esteja orando por você, deixe nos comentários do vídeo, lá no meu Instagram, David.Chachim, também no meu Facebook, David Alemão, ou nos comentários aqui do YouTube, tá bom? Que eu estarei entrando em contato com vocês, estarei orando por você e sua família e pelas decisões que vocês têm que estar tomando. Não esquecendo, hoje às 20 horas, também temos a nossa Semana Santa nos canais da TV Novo Tempo, nas diversas TV a cabo, na TV aberta da sua cidade, também tem no Adventistas Brasil do Facebook, e estaremos transmitindo aqui do sul do Paraná, no Instagram, na página do Facebook da Igreja Central de Curitiba e no YouTube. Então acompanhe conosco, curta o caminho de Jesus, que através dele você verá muitas maravilhas. Beleza? A morte, o que você pensa sobre a morte? O que a palavra de Deus fala sobre ela? A morte é um tema muito peculiar e que causa muito espanto e medo para muitos de nós. Mas quando temos a luz da palavra de Deus, nós começamos a entender o que a morte nos quer oferecer e o que é o estado da morte para o verdadeiro cristão. Jesus, ele veio dar a sua vida, ele morreu para cada um de nós pudéssemos ser salvos, e ele perdoou os nossos pecados. Ele chamou Lázaro da morte, tirou ele da tumba, a quem ele amava. Nós também vimos diversas vezes Jesus, passando pela morte, por perigos de morte, por seu poder, então vivificador e ordem da sua palavra a ressuscitar muitas pessoas. Nós temos acompanhado então que a palavra de Deus ela tem vários contextos de ressurreição. Tem aquela viúva de Naim, tem a filha de Jairo, e então tem outros aí que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento foram ressuscitados ou foram chamados do sono da morte.
Mas o que a Bíblia quer dizer? O que Jesus ensinou sobre a morte? Vamos lá? Pergunta número 1. Aqui Jesus comparou a morte de Lázaro. O que Jesus comparou a morte de Lázaro? Vamos lá, João, Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento. A essa altura você já está conhecendo bem a Bíblia. A essa altura, depois de 9 estudos, usamos todos os dias, todas as perguntas é a palavra de Deus. Então você já está aprendendo a manusear um pouquinho melhor, sabe o que é Antigo Testamento, sabe o que é Novo, capítulo, versículo. Então já fica mais fácil, né, para encontrar as coisas. João capítulo 11. João capítulo 11, versos 11 a 13. Ele diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia. João 11, 11 a 13. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivessem falando do repouso do sono. Então aqui, Jesus ele deixou bem claro que a morte é um estado de sono, é um estado de repouso, onde nós estamos apenas dormindo. Não só o justo, como também o ímpio. Essa é a primeira morte. Todos estão num estado de sono, de repouso. É isso que Jesus falou sobre Lázaro. Eu vou lá e vou acordar ele. E na cabeça dos discípulos disseram: Senhor, ele está dormindo apenas então. Então ele já está salvo, por que o Senhor vai lá salvar ele de novo? Mas Jesus estava falando que ia ressuscitar. Falando que ele estava, que a morte era o estado de sono que ele estava passando. Então Jesus ele ensinou isso para nós. Sobre a mortalidade e a imortalidade, na sua apostila aí, quem não tem apostila pode me pedir aqui online, eu mando ela de forma virtual para você estar acompanhando o estudo conosco, certo? Muitos creem na doutrina da imortalidade da alma, não é verdade? E a maioria das religiões hoje dizem ou que você fica rodando outras vidas até se tornar uma pessoa boa e poder alcançar o paraíso. Outras dizem que tem um local lá chamado purgatório, que você tem que ir lá pagar seus pecados, né? O que essa doutrina ensina? Então, 2 pontos básicos que nós temos que aprender hoje. Primeiro ponto: a alma existe de modo independente do corpo. É isso que essa doutrina ensina. É uma coisa desassociada à outra. E a B, após a morte do corpo, a alma permanece viva. Nesse segundo ponto. Então, nós temos aqui divergências com a palavra de Deus. A imortalidade da alma, como é ensinada por aí, que o corpo e a alma são coisas diferentes, não condiz com os ensinamentos bíblicos. Isso a gente chama dualidade, dualismo. Então nós na verdade nós não somos dualistas. Nós temos o nosso corpo e o fôlego, eles são a mesma coisa. É pó e fôlego, é igual a alma, a corpo. Então nós vamos ver um pouquinho no estudo aqui o que é isso, o que a Bíblia quer dizer, se há dissociação entre corpo e alma, será que se o corpo aqui na terra padece, a alma fica viva? Mas muito que provável, através desse texto, nós vemos que o estado da morte de Lázaro, e na crença judaica, muitos deles acreditavam que até 3 dias dava para ressuscitar, porque a alma estava por ali, porque tinha algumas vertentes do judaísmo que vinham agora de cultura platônica. Foi Platão que veio com essa ideia muito forte no helenismo, dizendo que nós temos uma alma dentro do nosso corpo, que isso aqui é corrupta, e a alma ela deveria ser fortalecida, ela deveria buscar o suprassumo para poder alcançar o demiurgo, né? Onde ficavam os deuses, né? Então seria essa mentalidade muito do povo judeu, que ali eles estavam vindo agora, eles bebiam muito na cultura grega, muito na cultura helênica, né? Então, algumas divergências de pensamentos
de acordo com a Bíblia. No primeiro ponto diz assim: alguns creem que se a pessoa foi boa, isso no Espiritismo, né, nessa questão da imortalidade da alma. Se alguns creem que se a pessoa foi boa, sua alma vai para o paraíso e recebe a recompensa. Se não foi tão boa assim, deve ir para o purgatório, para ser purificada e assim ter direito ao céu. Se foi tremendamente má, vai direto ao inferno, que seria um lugar de tormento eterno. Será que Deus permitiria que a sua maior criação sofresse um tormento eterno? Para se pensar, não? Segundo ponto. Outros creem que logo após a morte a alma vai ao encontro de Deus e recebe de imediato a recompensa da vida eterna. É isso aí, muitos acreditam, morreu, já vai para o céu. Lá já vai viver eternamente com Deus. E o terceiro ponto, ainda há os que creem que após a morte física, a alma se reconfigura em outro ser, o que é conhecido como doutrina da reencarnação. E isso são pontos bem impactantes, e são essas as vertentes que tomam sobre a imortalidade da alma os nossos dias. Mas o que a Bíblia ensina sobre isso? Segundo a Bíblia, pergunta 2, o ser humano é mortal ou imortal? O que a Bíblia diz? Ezequiel 18, lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, lá nos profetas grandões, Isaías, Jeremias, e aí vem Lamentações, depois Ezequiel. Ezequiel 18, verso 4 primeiro, e depois o 20. Diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, aqui diz que a alma que pecar, essa vai morrer. Então, a gente não tem uma alma? Como assim? A alma não é eterna, não é imortal? A Bíblia diz que se a alma que pecar, ela também morrerá. No verso 20, ela complementa e diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Que está dizendo que cada um vai responder pelos seus atos, ou tanto atos bons como atos ruins. Então a Bíblia está me dizendo aqui que a alma que pecar, essa vai morrer. Essa vai morrer. Mas o que é a alma? A Bíblia ela trata as pessoas ao longo, principalmente do Antigo Testamento, de almas. É tantas almas indo por ali. Não quer dizer que era tantos espíritos, tanto ectoplasmas espalhados por ali, né, como nós conhecemos pelos filmes, mas a junção de fôlego e pó é alma. É a alma, o corpo, é a alma vivente. Nós somos uma alma vivente. Nós não temos um espírito, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. É a junção. Isso aqui, o fôlego, o que vai para Deus é o fôlego. É o que a gente chama de aditivo da vida, né? É a combustão, na verdade é o combustível. E no coração da combustão, os pulmões ajudam. Isso aqui é de Deus. Isso é a digital de Deus na nossa vida. Sem o ar nós não vivemos. E isso aqui não é espírito. Isso aqui não é uma alma. Nós somos uma junção de tudo isso. É algo interligado. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. Esse negócio de alma penada aí, isso é balela. Nós vamos ver aqui no nosso estudo o que é isso. Tá bom? Pergunta número 3. Quando os salvos receberão o dom da imortalidade? Que dia que nós vamos receber a imortalidade? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54. Vamos lá no Novo Testamento agora, cartinha de Paulo aos Coríntios. Na primeira cartinha de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia.
Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Quando que nós vamos, os salvos, os crentes, receber a imortalidade da alma? Na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai transformar esse corpo pecaminoso, destruído pelo passar do tempo, pelo desgaste do pecado deste mundo. Ele vai nos transformar e vai nos dar um novo corpo, uma nova alma, ou seja, uma nova alma. Nós seremos uma nova alma vivente, um corpo incorruptível. E aí nós vamos ganhar a imortalidade. Aqueles que morreram em Cristo estão dormindo em Cristo. Num soar da trombeta, Jesus vai dizer: acordem, acordem, filhos meus, levantem. E aí eles vão ser ressuscitados. E nós, que não, eu creio que eu falo nós, porque eu entendo e compreendo que Jesus está voltando, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntos com aqueles que estavam dormindo, e seremos também transformados. Amém por isso? Louvado seja Deus. Nós temos um mapa da fonte da juventude, o mapa da vida eterna. Precisamos aproveitar ele nos nossos dias. Claro que esse corpo pecaminoso, corruptível hoje, não me permite desfrutar da maravilha da eternidade. Mas eu posso, através das Escrituras Sagradas, começar a desfrutar as delícias do céu aqui nessa terra. O céu é maravilhoso. Lá existe paz, amor, alegria, compaixão, amabilidade. E se nós seguirmos as Escrituras, possamos começar a viver o céu hoje. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, acompanhe os nossos estudos. Que depois desses 18 estudos, você estará preparado para saber qual o caminho que você quer seguir. Eu tenho pessoas que já sabem. Olha, pastor, eu acho que é esse o caminho e tenho certeza disso. Eu não acho, eu tenho certeza disso. E eu estou disposto ou disposta a fazer tudo o que Deus me pedir. Então, se nós estamos dispostos a fazer tudo o que a Bíblia pedir, independentemente do que for que ela pedir, eu vou fazer. Estou pronto. Quero ser batizado. Este é o convite de Jesus para você hoje. Não deixe para amanhã. Quem vai ter a imortalidade é quem aceitar Jesus hoje. Amanhã pode ser que não tenha mais tempo. Quantas pessoas estão morrendo hoje que não estava programada para morrer dessa epidemia, acidentes de carro e outros tipos de morte. E se elas morreram sem aceitar Jesus, sem aceitar viver nos passos de Jesus, infelizmente, não verão a vida eterna. Infelizmente. Qual grupo você quer estar? Louvado seja Deus que você está acompanhando essa série de estudos e está escolhendo estar ao lado de Jesus, andando nos passos dele. Pergunta número 4. Como a Bíblia descreve o estado da morte? Vamos lá? Salmo 6. Vamos lá, Salmo 6, verso 5. Acompanhe comigo. Salmo 6. Salmo 6, 5 diz assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Então, se aqui Davi é um salmo davídico, Davi está dizendo, olha, na morte, o estado da morte, nós ficamos em stand-by. Quem é que vai te dar louvor nesse momento em stand-by, desligado? Ninguém. Nós não temos reação nenhuma.
E tem outro texto que complementa, Eclesiastes 9:5. Vamos lá? Eclesiastes 9:5. Provérbios, Eclesiastes, depois de Provérbios, um pouquinho mais, 9:5. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Que maravilha, não? A Bíblia ela deixa bem clara que quando morremos, a nossa memória já fica no esquecimento. Nós ficamos em stand-by, desligados, dormindo. Por isso que Jesus falou que num abrir e piscar de olhos, nós poderemos viver a eternidade. Quando nós aceitamos Jesus e morremos, vai ser como num abrir e piscar de olhos, assim quando Ele voltar. Que maravilha, não? Maravilhosa é a morte para o cristão. Para aquele que acredita em Cristo, para aquele que vive em Cristo, a morte pode doer, pode machucar, porque ninguém está preparado para a morte, mas nós temos esperança que iremos ver o nosso ente querido muito em breve, porque Jesus está voltando. Como Deus formou o ser humano, vamos lá, Gênesis 2:7. Do que nós fomos formados? Gênesis 2:7. Será que Deus colocou um espírito na gente? Gênesis 2, verso 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Explicado muita coisa? Nós somos a junção de pó e fôlego, fôlego divino. Amigos, aqui não tem uma junção de espírito, não. Nós somos uma alma vivente. Deus nos criou do pó da terra, e do pó da terra Ele construiu Adão, e ali soprou nas suas narinas, e ali ressurgiu Adão, o primeiro homem, o pai da humanidade. Se tornou uma alma vivente. Maravilha isso. Conhecimentos. Muitas vezes você não conhece isso porque você não está estudando. Oséias 5:6 diz assim: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. Precisamos buscar o conhecimento para vivermos uma vida mais liberta. Conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. João 8:32. Se nós somos formados então do pó da terra, do fôlego de Jesus, de Deus, fôlego de Jesus também ali, Jesus estava na criação do mundo. Se nós temos essa junção de pó e fôlego, nós somos uma alma vivente, nós não temos uma alma. Entendeu? Compreendido até aqui? Vamos lá para a sexta e última pergunta. O que acontece na morte do ser humano? Vamos lá? Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. O que acontece na morte do ser humano? Gênesis 3, capítulo 3, verso 19. Diz assim: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, nós depois que morremos, entramos no sono, e o que é pó, ao pó volta. Volta à terra. Por isso que a gente vê depois de anos e anos e anos, milênios, vai procurar os ossos, não acha, vira pó. Esse é a nossa matéria-prima. Vamos lá também, Salmo 146, verso 4. Salmo 146. Vamos lá, Salmo 146, verso 4. Salmo 146. Salmo 146, 4. Diz assim: sai-lhes o espírito,
Na verdade, essa tradução, ela pode ser também espírito, pode ser fôlego. O fôlego é o espírito. Espírito é fôlego. Entendeu? Espírito e fôlego, fôlego e espírito. É a tradução do hebraico, né? E sai-lhes o espírito, ou sai-lhes o fôlego, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Vamos lá, Eclesiastes 12:7, para complementar esse conhecimento, essa sabedoria. Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou fôlego, né? Isso acontece porque uma palavra em hebraico, ela tem 6 ou 7 significados. E de acordo com o tradutor, ele quer colocar ali a sua tradução, que não muda nada. Espírito e fôlego de vida, fôlego divino, é a mesma coisa. Só que o espírito não tem vida por si só, porque ele é fôlego. Ele não é um ectoplasma que fica girando por aí, não. Não existe isso. Tá bom? O que existe são anjos caídos que vieram aqui para atormentar o ser humano. E nós, desde quando nascemos, até quando morremos, nós temos um anjo bom e um anjo mau na nossa volta. E o anjo bom e o anjo mau sabe de tudo o que nós fazemos e que nós falamos. E muitas vezes o anjo mau, no momento de fragilidade, ele se personifica com a mesma imagem, com o mesmo corpo de uma pessoa amada, que sabe o teu segredo. Ele vai te contar o segredo, ele vai falar com você como se fosse essa pessoa amada, porque ele conviveu com você a vida inteira. E aí você vai ficar impactado, achando que é o espírito do outro que já foi. Mas a Bíblia já está dizendo que ele está descansando. Isso é a enganação do mal. Isso é a maior enganação de Satanás. Se personificar com a imagem daqueles que já morreram para enganar o ser humano. E muitos, amigos, muitos caem nessa balela. Dão atenção ao que o diabo tem para dizer. Só que não esqueça que o diabo também faz coisas boas. Ah, pastor, mas meu pai, ele veio e falou para mim coisas tão boas, ele me confortou. Mas para enganar e para destruir, o diabo também dá presentes. O que ele queria dar para Jesus lá no deserto? Não queria dar o mundo, não queria dar todas as riquezas, só para adorar ele. O que o diabo dá, o diabo tira. E você bem sabe que o diabo dá maravilhosos e gostosos presentes. Mas no momento certo ele te cobra, ele te tira. Então tome cuidado, meu amigo, minha amiga, que isso é engano de Satanás. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós entendemos aqui então que por ocasião da morte, uma alma, ou um espírito consciente, deixa imediatamente o corpo indo para o céu, para o inferno, ou mesmo se reencarnando, que seria então dos que já morreram e já ressuscitaram. Se essa doutrina de imortalidade da alma, que morre, ressuscita, ou que vai para o céu ou não, imagina o sofrimento das mães vendo seus filhos aqui na terra passando por lutas e dificuldades, e ela lá desfrutando as delícias dos céus. Imagina se fosse assim. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia vai mais além. Não teria muitas coisas boas para se contar. O pai iria sofrer. Imagina. A pergunta é: a alma dessas pessoas foi imediatamente para o céu ou para o inferno? O que você acha? O que a Bíblia disse? O que a Bíblia relata? Será que essas pessoas, quando foram ressuscitadas por Jesus, elas relataram algo das coisas gloriosas dos céus ou dos horrores do inferno? A gente não vê nenhum relato desses ressuscitados por Jesus. Não se vê nenhum relato deles.
dizendo do que aconteceu no céu, o que aconteceu na terra, ou no inferno, né? Não existe registro de terem dito alguma palavra sobre isso, pelo simples fato de que a morte é um estado de inconsciência, conforme a palavra de Cristo, é um sono. Minha amiga, meu amigo, é um tema bem complexo, é um tema que chama muito a nossa atenção, é um tema que nós temos muito ainda que aprender, mas através desse estudo, alguns poucos versos eu já pude deixar para você aqui, que a morte, ela não é aquilo que nós pensamos. Por isso que a morte de um cristão verdadeiro, a festa, porque ali a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, ou descansam no Senhor, porque deles já é a vida eterna, porque deles já é a salvação. A história dele acabou por ali, ele vai ficar dormindo, a história dele não tem como ser mais escrita. Se ele aceitou a Cristo e descansou, quando Jesus voltar ele estará salvo, e essa é a nossa alegria, e essa é a nossa vontade, e esse é o nosso desejo. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, estudando a palavra do Senhor, estudando o que a Bíblia tem para nos dizer. Muito conhecimento nós podemos alcançar quando nós estudamos a Bíblia da forma correta, quando nós nos debruçamos na palavra de Deus. Nós temos que buscar cada dia mais colocar a nossa vida na bússola, naquela bússola que é a palavra do Senhor. Sem esta bússola, amigos, nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. Eu quero terminar aqui com um texto muito bonito, que se encontra aqui no Antigo Testamento. Deixa eu achar ele aqui. Eu já vou te dizer o texto, para que a gente possa ler juntos, para que nós possamos ler juntos. Desculpa aqui, vocês sabem que eu não sou youtuber, né? Eu pouco falo na frente de câmeras, sou uma pessoa simples, mas em nome de Jesus eu gosto de falar das bênçãos de Deus, o que ela tem para nos dizer e para nos mostrar. O texto, vamos aqui, texto de Jó, suas queixas. Vamos lá. Jó capítulo 7. Jó 7, verso 9 e 10. Diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir dela. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerás jamais. Meu amigo, minha amiga, fique tranquilo, ninguém vai vir mais puxar o teu pé. Nem um parente, nem um inimigo, nem o espírito de nenhum deles vão vir puxar teu pé, não. Se isso acontecer, são os anjos maus que estão ao nosso redor para perturbar a nossa vida. E agora, nesse momento, eu quero fazer 3 afirmações com você. E você já sabe como tem que responder. E a primeira afirmação diz assim: compreendendo que a morte é um sono ou um estado inconsciente, e que os mortos não sabem de coisa alguma, nem podem se relacionar com os vivos. Você compreende isso? Compreende que a morte é um sono, um estado de inconsciência, e que os mortos não sabem de coisa alguma e nem se relaciona com os vivos, de acordo com a Bíblia? Segunda afirmação: entendo que Deus tem solução para todos os problemas, inclusive para a morte. Por isso nos prometeu a vida eterna por ocasião da volta de Jesus. Você compreendeu isso? Entendeu isso nas Escrituras? Terceira afirmação: desejo, pela habitação de Cristo em meu coração, preparar-me para a vida eterna. Se você deseja que Cristo faça habitação na sua vida
e você prepare hoje a sua vida para viver eternamente com Ele, você diz sim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use poderosamente. E eu fico muito feliz de já estarmos indo para o 10º estudo, que diz o que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Hoje falamos de morte, amanhã de ressurreição. Juntos vamos mudar o mundo. Oremos neste momento. Querido Deus, bondoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado pela vida, pelo dom da vida. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos cuidando e nos amando. Obrigado pela vida, pelo dom da vida, e que hoje eu possa entregar a minha vida nas tuas mãos. Perdoe os meus pecados. E mesmo se hoje eu descansar no Senhor, ou que eu morrer, louvado seja Deus. Que minha família possa ter certeza que eu vou ressuscitar muito em breve. Mas se assim não for, que eu possa estar vivo, podendo ver meus entes queridos que aceitaram Jesus em vida, ressuscitar, para juntos morarmos eternamente com o Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pelo conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, manda para mim no meu Instagram, no meu Facebook, que nós vamos estar tentando tirar as suas dúvidas de acordo com a palavra de Deus. Um forte abraço e até amanhã.